Bom dia. O nosso grupo trouxe um artigo sobre o comportamento infantil no ambiente odontológico e os aspectos psicológicos e sociais. Muitos estudos mostram relação direta entre a experiência odontológica traumática na infância e as atitudes negativas do paciente em futuras consultas. E para evitar que esse tipo de experiência aconteça, é muito importante que o dentista promova uma adaptação entre a criança e o ambiente odontológico, observando como e quando agir com cada criança de forma individual, para poder promover um tratamento visando a saúde integral daquele paciente. E embora a habilidade natural do dentista para lidar com crianças seja importante, os conhecimentos de psicologia, de técnica de manejo e a respeito dos diferentes estágios de desenvolvimento psicológico da criança são muito importantes para poder estabelecer um melhor relacionamento entre o odontopediatra e o paciente e ter resultados mais promissores. Ramos Jorge, ele fez um estudo com crianças pré-escolares na primeira consulta no dentista, e ele percebeu que os principais fatores de comportamento infantil eram a ansiedade infantil, a ansiedade da mãe ou do cuidador, experiência de dor de dente prévia daquela criança, a idade dela e o comportamento daquela criança em experiências médicas anteriores. E ele observou que tem uma probabilidade de um bom comportamento na primeira consulta de 86,38%, quando todos esses fatores foram passados de forma positiva e a criança tem uma idade maior de 4 anos e meio. Então, a gente tem aqui o objetivo do artigo, que é realmente fornecer orientações que podem servir como referência para clínicos e para odontopediatras, para poder ajudar eles a escolher técnicas mais apropriadas para cada etapa de desenvolvimento daquela criança. O comportamento da criança diante do tratamento odontológico depende muito da sua maturidade psicológica. O odontopediatra deve identificar as etapas de desenvolvimento psicológico de uma criança para saber lidar com ela e com a mãe de forma segura. No primeiro ano de vida, o bebê passa por diversas fases. Nas primeiras semanas de vida, ele está preocupado apenas com a satisfação das suas necessidades. O recém-nascido não tem consciência dos objetos externos e nem se relaciona com eles. A partir da terceira e quarta semanas de vida, o bebê já apresenta maior sensibilidade ao estímulo externo e uma vaga consciência da mãe como objeto externo. Do ponto de vista do bebê, não existe diferença entre ele e a mãe. Para ele é como se eles fossem um sistema unitário. Aos 4 meses, o bebê está mais ativo e começa a explorar a mãe, puxando cabelo, roupas e óculos. Aproximadamente aos 6 meses, ele começa a perceber outras pessoas além da própria mãe e estabelece a diferença entre a mãe e essas outras pessoas. Nessa fase, também ocorre o surgimento do medo de pessoas estranhas. Aos 10 meses, quando começa a engatinhar, o bebê é capaz de se movimentar a alguma distância da mãe, e isso aumenta a sua percepção da diferença corporal entre ele e a mãe. Dos 20 aos 24 meses de idade, devido à consolidação da sua individualidade, a criança nega ajuda e relacionamentos com outras pessoas. A criança geralmente responde com não a todas as sugestões. Aos 3 anos, a criança já é mais independente diante das pessoas e ambientes conhecidos e parece autossuficiente. Com o aumento da habilidade de comunicação, ela é capaz de uma variedade de interações sociais com as outras pessoas. Assim, o relacionamento profissional-paciente se torna mais fácil. O medo que a maioria das crianças sente de pessoas estranhas acaba nessa fase. Assim, elas podem enfrentar novas situações sociais sem consequências emocionais e, com o apoio dos pais, podem ser cooperativas durante a visita odontológica. Aos 4 anos, a capacidade de raciocínio cresce bastante. Pelo fato de terem uma maior noção da realidade, as crianças nessa fase são muitas vezes menos cooperativas do que elas eram aos 3 anos. Muitas vezes, elas procuram retardar o tratamento por causa do medo, da dor, etc. Então, elas podem responder exageradamente ao desconforto diante do tratamento odontológico. Porém, o autocontrole das emoções também se desenvolve muito nessa fase. Assim, nessa fase do desenvolvimento, o profissional deve ensinar a criança a controlar a ansiedade. Ramos Jorge estudou 118 crianças de 48 a 68 meses que não tinham experiência odontológica anteriores e verificou que uma criança com ansiedade baixa ou sem ansiedade tem uma chance 175 vezes maior, de apresentar comportamento positivo do que uma criança com ansiedade alta. Sendo assim, para que o autocontrole seja ensinado ao paciente infantil, o profissional deve promover um ambiente confiável, o comportamento exigido no consultório deve ser explicado, o profissional deve se comportar de forma consistente e previsível, as palavras devem ser cuidadosamente escolhidas, o tom de voz deve ser firme, mas não acusador, e devem se encorajar a autoavaliação e o automonitoramento por parte da própria criança. Para alguns autores, a ansiedade deve ser encarada como uma resposta normal e saudável em muitas situações, porque ela ajuda a criança a conquistar a integridade e o equilíbrio físico e mental. Esse quadro de ansiedade vai se alterando à medida que a criança amadurece, e nesse processo de amadurecimento psicológico, a criança passa a aceitar melhor o tratamento, principalmente se ela tiver tido a oportunidade de se familiarizar com os elementos do consultório e de desenvolver contatos positivos com o dentista. Técnicas de manejo do comportamento é uma metodologia que vai construir uma relação de cooperação entre o dentista e o paciente pré-escolar, a fim de construir a confiança e o autocontrole da criança e promove o alívio do medo e da ansiedade.
E o odontopediatra ele também precisa avaliar a razão pela qual a criança não se comporta bem. Então, ele deve seguir orientações gerais, que são reconhecer e valorizar progressos, respeitar limitações, justificar e explicar o tratamento passo a passo, colocar limites ao comportamento da criança, determinando o que pode ser feito e o que pode não ser feito, e demonstrar compreensão e satisfação em tratá-la. E existem 5 campos de ações nas técnicas de manejo. A técnica física, que é a contenção dos movimentos, e isso vai ter uma ação conjunta. Isso vai ser uma ação conjunta com os pais ou responsável da criança. As técnicas farmacológicas, que vai fazer uso de medicamentos anestésicos, pré-anestésicos ou vai utilizar anestesia geral. As técnicas aversivas, que são desagradáveis e vai intensificar o medo e promove a rejeição do tratamento. E um exemplo disso é quando o dentista ele vai tampar a boca da criança. As técnicas recompensatórias elas vão ser eficientes e contribuem para a aceitação do tratamento. Nela, o odontopediatra ele pode prometer um presente para a criança após o tratamento. E as técnicas linguísticas elas também são eficientes e vai contribuir para a aceitação. E existe uma relação entre o desenvolvimento psicológico infantil e as técnicas de manejo. O momento ideal para a primeira consulta odontológica é aos 4 meses de idade, porque a criança tem uma relação de simbiose com a mãe, tem uma relação simbiótica com ela, e ele não tem medo de pessoas estranhas. No primeiro ano de vida, vai fazer uso de técnica física e a técnica de comunicação não verbal. Com 1 ano e meio de idade, vai ser feito uso de técnicas de linguagem e a consulta vai ser rápida e o odontopediatra também pode usar os pais como exemplo no atendimento odontológico. Com 3 anos de idade, a criança já tem uma habilidade de comunicação maior, então é preferível o uso de técnicas de falar, mostrar e fazer, que é a técnica de linguagem. E com 4 anos de idade, a criança já tem uma maior capacidade de raciocínio e o autocontrole da criança vai permitir que se use a técnica de linguagem estabelecendo regras. Então, por fim, o odontopediatra ele deve educar o paciente quanto aos cuidados com a saúde bucal, favorecer o seu saudável desenvolvimento psicológico e, para isso, ele precisa conhecer o paciente na sua totalidade e estar ciente dos fatores causais do mau comportamento infantil e escolher técnicas de manejo de comportamento adequado.